Bem, iniciando então nossa matéria, pela primeira parte, né, análise de Laplace, o que nós vamos fazer agora é ver um pequeno resumo, né, sobre equações diferenciais ordinárias, visto que o objetivo, né, da análise de Laplace está na aplicação da teoria, desculpa, da transformada de Laplace, né, que é uma ferramenta para se resolver determinados tipos de equações diferenciais. Então, esse assunto já é conhecido de uma certa forma, né, pelos alunos que, ao passarem pelo curso básico, viram, né, esse assunto lá no curso de equações diferenciais como uma das técnicas de resolver determinado tipo de equação diferencial ordinária, determinado tipo de EDO. Então, nós vamos fazer aqui um resumo rápido sobre EDOs, para depois, então, a gente entrar na transformada de Laplace, mais especificamente, e prosseguir aí até entrar nos pontos novos que são pertencentes à disciplina, que complementam todo o estudo que foi feito, que aprofundam o estudo que foi feito primeiramente lá no curso básico. Bom, então, vamos lá. Então, o que é uma equação diferencial, né? Uma equação diferencial, por definição, é uma equação, né, que possui termos envolvendo a função, né, e suas derivadas, né? As funções e suas derivadas. Então, aqui assim, para começar, a gente vai usar aqui genericamente essa notação, né? F de x, que é a representação de uma função, né? A gente normalmente diz que y, né? A outra letra que a gente usa, y, é a função de x, né? E as derivadas, né? Então, a gente normalmente faz a notação de uma derivada, né? Usando, por exemplo, a primeira derivada usa-se uma linha, então f' de x. E isso a gente diz que é uma outra notação que é igual a dy dx, né? A derivada de y, ou seja, a derivada da função em relação a x. Né? Quando a gente usa f duas linhas de x, a gente está dizendo que é a segunda derivada da função em relação a x. Ou seja, a gente deriva uma vez, deriva a segunda vez. Então, a gente tem a segunda derivada. E assim por diante. Né? Então, quando a gente quer representar a enésima derivada, a gente não vai, por exemplo, a gente vai fazer o quê? A gente vai, por exemplo, a vigésima derivada. Então, a gente não vai botar 20 linhas aqui, né? A gente no máximo bota 3 linhas. Então, a gente passa por uma notação dessa forma aqui, por exemplo, né? F20 de x, né? Seria d20y dx20, né? Seria a vigésima derivada da função da f de x, né? Mas a gente também não fica usando essa notação aqui, porque é uma notação muito carregada. Então, a gente usa esse estilo de notação aqui, e que para uma enésima derivada, né, a gente representa simplesmente dessa forma aqui. Isso quer dizer a enésima derivada da função em relação a x. Então, uma equação diferencial, ela vai ter os termos. Uma equação é sempre alguma coisa igual a outra, né? Então, nesse nessa expressão aqui, a gente vai ter, diferentemente de uma equação algébrica, onde a gente só tem a função, né? Uma função de x, a gente vai ter agora a função de x e a gente vai ter também, né, derivadas da função de x. Né? Então, vou botar aqui fn para dizer que essas derivadas que fazem parte dessa expressão aqui, elas podem ser de qualquer ordem, tá? Bom, então isso é uma equação diferencial. E o que a equação diferencial ela tem de especial? Bom, a gente sabe que uma derivada, né, derivada é uma taxa de variação, né, se y é uma f de x, dy dx é a taxa de variação, né, é a taxa de variação da f de x em relação a x, ou seja, é como que a função varia em relação a x, né? Então, se você tem um gráfico
né, de uma determinada função, x e y, que é f de x, você está interessado não em saber como y varia com x somente, você está interessado em saber qual é a taxa de variação de y em relação a x. Né? Então, isso a gente aprende lá em cálculo 1, né? O conceito de derivada, né? Que é o limite de ΔY, ΔX, quando ΔX tende a zero. Né? E aí, com isso, a gente tem a inclinação, né? A gente tem a inclinação da reta tangente em cada ponto, né? Em cada ponto do gráfico. Então, essa inclinação, ela nos diz como está a taxa de variação da função em cada ponto, em cada valor de x, para cada valor de x. Quando a gente substitui x por tempo, por exemplo, fica bem mais intuitivo, né? Porque a gente tem a variação de alguma coisa no tempo e a taxa com que aquela coisa varia no tempo, tá? E isso é a primeira derivada, obviamente, né? Aí quando a gente vai para a segunda derivada, para a terceira derivada, é sempre a taxa de variação da derivada segunda, da derivada terceira e assim por diante. Bom, mas uma equação diferencial, isso é a definição de derivada. E uma equação diferencial, ela é uma equação que envolve uma lei de comportamento entre duas variáveis, né, x e y, de uma coisa variando com a outra, mas ali não só envolve a termos de uma coisa em relação a outra, como também das taxas de variação, de uma coisa em relação a outra. Então, a solução de uma equação diferencial, né, né, a solução, ela vai nos levar à expressão, né? Ela vai nos levar à expressão. Então, a gente tem uma equação com lado esquerdo, lado direito, com função e taxas de variação, e a solução é descobrir que função é essa, né? Como é que é essa y de x, né? Então, essa y de x, o que acontece? Ela é uma previsão. Quando você obtém isso aqui, você está, na verdade, obtendo uma lei de previsão de como uma coisa varia em relação à outra. Tá certo? Então é o contrário. Ao invés de você ter a lei e ir atrás da derivada e aplicar as leis de derivação para ter a derivada, você agora faz o contrário. Você tem a derivada, né, e outras coisas mais para chegar na função. Se você só tem a derivada e quer chegar na função, você simplesmente integra a derivada, né? com, ou indefinidamente ou definidamente dentro de um intervalo. Mas quando você tem uma equação envolvendo as derivadas e a função, quando você resolve a equação, você chega então na lei de formação, né? Que é diferente de apenas fazer uma integração. É claro que, em muitos casos, nos casos mais simples, você prepara a equação diferencial para você fazer uma integração, né? Bom, então as equações diferenciais, em termos de tipos, né, elas têm as equações diferenciais ordinárias, que são as EDOs. Qual é a característica de uma equação diferencial ordinária? Ela só possui derivadas de uma função de apenas uma variável. Então, y é igual a f de x, ou seja, y é função de apenas uma variável, a variável x, né? E a notação é o que eu acabei de falar. Você tem esse tipo de notação e essa notação aqui mais enxuta. E você tem as equações diferenciais parciais, as EDPs, que possuem derivadas de uma função de mais de uma variável, né? Então, quando, por exemplo, y é igual a f de x1, x2, xp, né? Então, isso aqui é uma função de várias variáveis. Então, você agora vai ter derivadas parciais, ou seja, você tem a derivada da função em relação a cada uma dessas variáveis. E aí, a notação, a gente não usa mais o d, a gente usa o quê? O DROM, né? O DROM é o símbolo, né, que indica uma derivada parcial. Então, agora você tem que ter a derivada parcial da função em relação a cada uma das variáveis. E aí a notação é uma notação semelhante a essa daqui, mas usando o DROM em vez do D. E
embaixo você tem que colocar um índice aqui no x para dizer qual é a variável, né, independente que você está fazendo aquela derivação. E quando você vai para uma notação mais enxuta, você vai dizer que é o y você tá usando aqui para a variável dependente. Então, yn, então é a enésima derivada de y em relação a pésima variável x. Então, n entre parênteses, né, superescrito e subscrito x de p, tá? Bom, então, assim, existem as equações ordinárias e as parciais. Então, no, vocês obviamente que aprenderam derivadas ordinárias e derivadas parciais, mas provavelmente só viram equações diferenciais ordinárias e não equações diferenciais parciais, porque equações diferenciais parciais elas têm uma família de técnicas, uma família de métodos para serem resolvidas, né? Bom, então aqui a gente vai falar de Laplace, né? Então a gente vai falar de Laplace, então a gente vai falar de soluções de equações diferenciais ordinárias, ou seja, equações que envolvem derivadas de apenas uma variável, tá? Então, começando aqui, né, o que nós temos? Nós temos, né, equações diferenciais ordinárias, o resumo, né? Então, o que nós temos aqui? As equações diferenciais, né, tanto ordinárias quanto parciais, elas têm ordem. Então, nós temos um grupo grande, né, que seriam as equações diferenciais de primeira ordem, que só tem o quê? Derivadas de primeira ordem, ordinárias, né? E tem equações de ordem superior, ou seja, superior a 1. Então, equações de ordem 2, 3, 4 e assim por diante, né? Então, as equações de primeira ordem, elas são um tipo de equação que tem um grupo de métodos específicos para resolvê-las. Então, e elas são equações que têm um emprego muito grande e muito específico, né? Então, existe uma forma de resolver essas equações. E as equações de ordem superior, existe uma outra forma de resolver essas equações. E as de ordem superior, elas são um grupo que representam um outro tipo de equação, né? Bom, então as equações lembrando primeiro aqui das equações de primeira ordem, então nós temos aqui, né, uma equação de primeira ordem é uma equação que envolve uma derivada, uma derivada primeira, né? Então uma equação de primeira ordem ela pode ser representada da seguinte maneira, como está aí, dx dy é igual a f de xy. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que numa equação, né, isso aqui igual a isso, você no máximo vai ter uma derivada primeira. E isso aqui está representando que genericamente você vai ter expressões envolvendo x e envolvendo y. E envolvendo x e y, né? Então você pode ter x ao quadrado, y ao cubo, 1 sobre y, né? xy. Então você pode ter qualquer coisa dessa daqui jogada dentro da equação. Mas em termos de derivada, você só tem uma derivada. E a busca é a solução y de x. Tá? Então essa notação aqui, ela está generalizando que você pode ter por exemplo, você pode ter x ao quadrado mais xy menos 1 sobre x. Então você vê que você tem x, você tem y aqui envolvido. Então você representa isso aqui genericamente como uma f de xy. Isso que essa f de xy aqui está representando, tá? Bom, em termos de metodologias para resolver as equações, o que acontece? Nós temos dois tipos de situação, né? Quando a gente tem uma coisa assim, envolvendo derivada, né? Então, você pode ter uma EDO, quando a gente diz que a gente tem uma EDO, é quando o lado direito ele é diferente de zero, tá? Então, se ele é diferente de zero, você tem uma equação diferencial mesmo.
Agora, se o lado direito ele é igual a zero, né, você tem alguma coisa igual a zero, isso significa que você tem uma equação diferencial homogênea. A gente diz que a gente tem uma equação diferencial homogênea e que a gente tem, e que para que essa solução, o que acontece? É uma equação diferencial homogênea que ela vai ter uma família de soluções, certo? Então, para que ela tenha uma solução daquela família de soluções, você tem que dar o que a gente chama de condição inicial, né? Você tem que dizer quanto é y de zero, y quando x igual a zero, e você tem que dizer quanto não, no caso de uma equação de primeira ordem, você só tem que dizer quanto é y para x igual a zero. Porque a y para x igual a zero você vai ter uma solução específica, uma solução particular daquela equação homogênea. Tá? Então aí você diz que você tem um PVI, um problema de valor inicial. Então é uma equação diferencial homogênea com a condição inicial definida. Então você pode dizer, y de x igual a zero é igual a 5. Então você vai resolver a equação homogênea para o caso de y igual a zero de y de zero ser igual a 5. Tá? Bom, e os tipos de solução que a gente tem a solução gráfica, a solução analítica e a solução numérica. Então, quando a gente pega lá um livro, um material para estudar solução de equações diferenciais de primeira ordem, a gente vê três possibilidades de resolver a equação. A primeira é a gráfica. A solução gráfica é bastante interessante, bastante poderosa, porque ela vai através de uma avaliação gráfica que dá uma ideia bastante interessante do comportamento da função solução em termos da equação que está envolvendo ela. Quando a gente vai pela solução analítica, que é o caminho clássico de se resolver, é resolver na mão, né? Resolver na unha ali, usando um determinado método, que é o que a gente vai rever aqui. Então a gente chega num resultado exato. Né? E quando a gente usa um método computacional ou numérico, a gente tem a solução numérica. E essa solução numérica, existem vários métodos de solução de equação diferencial de primeira ordem, métodos computacionais. Na verdade, a gente chega numa solução aproximada da equação. Tá? Então, para chegar realmente no resultado exato, a gente tem que ir pela solução analítica ou pela solução gráfica. Tá? Então, cada uma tem a sua aplicação, todas são formas muito poderosas e interessantes, e cada uma tem a sua aplicação. Dentro do nosso contexto aqui, a gente vai trabalhar com solução analítica. Por quê? Porque Laplace, né, aplicar a transformada de Laplace significa aplicar uma metodologia analítica para resolver o problema, ou seja, para chegar numa solução exata. Tá? Então, a gente vai fazer aqui um resumo, né, dos métodos de solução analítica. Apenas uma lembrança aqui para a gente chegar na transformada, né, na aplicação da transformada. Então, a gente tem, o primeiro dos métodos é a separação de variáveis, né, a separação de variáveis, quando as variáveis, né, podem ser... Quando a gente tem uma derivada, a gente pode separar, né? Quando a gente tem que a derivada, o termo derivada, a primeira, é igual a um produto de uma função, de uma expressão em x com uma expressão em y, então a gente separa facilmente e aí a gente vai fazer a integração. Um outro tipo de solução é usando o fator integrante, né? Quando a gente tem o quê? Uma equação linear. Né? O que é uma equação linear? Uma equação linear é aquela equação em que os termos, seja o termo da derivada, seja os termos da função, eles são elevados no máximo a 1. Não tem termo elevado ao quadrado, ao cubo, nada disso. Então são equações lineares, né, em que a gente, então, pode resolver usando o método do fator integrante, que certamente foi visto lá no curso de equações diferenciais ordinárias. O outro tipo de equação são as equações exatas, né? Quando a gente tem, então,
uma função, uma expressão envolvendo x e y, que a gente está aqui representando por m de x e y, multiplicando dx, né? E uma outra expressão envolvendo x e y multiplicando dy, né? Então, esse tipo é um tipo de equação exata, né? Justamente porque acontece isso daqui. Então, tem o método solução quando a gente identifica que uma equação diferencial é dessa forma. E o último método para se resolver é a substituição, né? A substituição é o último recurso, certo? Bom, isso é para resolver equações diferenciais de primeira ordem. Mas, se a gente quer agora, passando para as equações diferenciais de ordem superior, acima de ordem 2, né? 2 para cima, a gente então tem essa notação aqui, né? Ou seja, a gente vai ter o termo de ordem mais alta multiplicado por um coeficiente, que pode ser uma função de x. Depois vem o termo de ordem abaixo e assim por diante, até chegar ao termo de ordem 1, que é a própria função, igual, do outro lado, a uma função de x. Certo? Então, essa expressão que está aí é uma expressão genérica representando uma equação diferencial ordinária de ordem superior. Metodologia de solução. Aqui não cabe a solução gráfica, somente para equações de primeira ordem. Então, mas cabe a solução analítica, que dá a resposta exata, e também a numérica. Existem alguns métodos de solução computacional que vai dar a resposta aproximada. O nosso foco aqui, né, diferentemente do curso de equações diferenciais, em que você vê vários tipos de equação, e ali a questão ali é aprender a resolver a equação, é você identificar a equação e aplicar o método. Aqui a gente vai ter como foco justamente equações que digam respeito, que estejam conectadas com a física da engenharia mecânica, né? E essas equações são equações diferencial ordinárias que são equações de segunda ordem. Mais à frente a gente vai entender o porquê dessas equações, né? Desse tipo de equação. E a equação diferencial de segunda ordem é uma equação que vai ter, no máximo, a segunda derivada, né? Então, são equações que têm a segunda derivada, né? Y duas linhas, a primeira derivada e a função, né? Igual a uma coisa diferente de zero ou igual a zero do lado direito. Então, genericamente, seria uma g de x, que seria alguma coisa, uma função de x. E multiplicando esses termos aqui, em y, as derivadas, duas derivadas e a função, a gente pode ter expressões, a gente pode ter duas situações. Ou a gente tem expressões de x, então seria, por exemplo, uma primeira expressão de x, um a de x, certo? Só que esse a de x, ele está relacionado à segunda, está multiplicando a segunda derivada. Então a gente coloca um índice 2 aqui para representar isso. E aqui um outro termo, A1 de x, representando uma outra expressão em x multiplicando y. E aqui, multiplicando a função, que seria a derivada de ordem zero, a gente tem o A0 de x. Tá? Então, isso mostra isso, é uma forma genérica de representar uma equação diferencial ordinária de segunda ordem. Tá? Bom, então vamos aos métodos de solução analítica para esse tipo de equação. E, obviamente, que Laplace vai fazer parte dessa família de métodos. Mas aí a gente tem, primeiramente, que ver aqui uma classificação. Então, ou seja, equações a coeficientes constantes, homogêneas e não homogêneas. O ser homogêneo ou não homogênea é ter o lado direito igual a zero ou não, isso já foi dito. Se for igual a zero, a gente vai pode cair ou não num problema de valor inicial, ou seja, a solução vai ser dada, você vai ter uma solução generalizada que você vai aplicar a condição inicial, né, o valor inicial, e você vai ter um PVI, com isso você tem uma solução particular daquela equação. E a outro tipo de equação é de coeficientes variáveis, né? O que é coeficiente variável? É justamente o que eu representei aqui, ou seja, são expressões em x multiplicando as derivadas e a função, e não constantes multiplicando
as derivadas e a função. Então, se fosse uma de coeficientes constantes, ao invés de ser um A2 de x, seria um A2, um número, y2, duas linhas, mais um A1, y', mais um A0, y igual a g de x. Então, são três números, coeficientes constantes, são três constantes multiplicando as expressões, a função e as suas derivadas. Ou poderia-se, de uma outra forma, escrever a, y, duas linhas, mais b, y', mais c, y, igual a uma g de x. Tá? Então, isso seriam coeficientes constantes, que nada mais são do que números, que torna a equação bem mais simples do que uma equação a coeficientes variáveis. E essas são as equações candidatas a serem resolvidas por Laplace. Tá? Então, o que acontece aqui? Nós entramos, então, na definição, podemos entrar, então, na definição da transformada de Laplace. Né? Então, nós temos... o que é a transformada de Laplace? A transformada de Laplace é um membro de uma família, de um conjunto de funções, de um conjunto de operações, de funções, né? de transformada, chamada transformada integral. Então, a transformada integral, ela é uma entidade matemática, né? É uma entidade matemática. E por que esse nome transformada e integral? Bom, integral porque trata-se de uma operação integral, como a gente está vendo aqui. Integral de zero a infinito de alguma coisa. Né? O que é essa alguma coisa? Bom, aqui o que está escrito? Está escrito uma f de t, ou seja, não estamos usando aqui a variável x, e sim a variável tempo. Tá? Então, temos aqui o dt, que é a diferencial, né, de t, ou seja, a integral seria, estamos integrando isso aqui em t, e temos aqui uma outra função multiplicando a f de t. Então, na verdade, a gente está fazendo a integral de zero a infinito de um produto de funções, de duas funções, onde uma é função apenas de t, e a outra é função de t e função de outra coisa, que a gente está chamando de S maiúsculo. Tá? Ora, então, esse é o primeiro ponto. Por que se chama integral? Porque é uma integração de um produto de duas funções, onde no tempo, uma integração no tempo do produto de duas funções, onde uma é apenas função do tempo e a outra é função do tempo e função de uma outra coisa, que a gente representa por S. Ora, a gente sabe que quando a gente resolve isso daqui, o que a gente vai obter? O S é uma constante para fins de integração em t. Então, quando a gente integrar aqui, a gente vai obter uma função de S, porque o tempo, como é uma integral definida, tudo que é tempo vai virar número e vai sobrar o S como letra, a única, né? Então o que a gente vai obter aqui? A gente vai obter uma função de S, em que a gente usa a letra maiúscula F, né, para ficar diferente da letra minúscula F no domínio, quando a gente está trabalhando no tempo, e a gente bota uma F de S. Tá certo? Então aí a gente passa a usar um termo chamado domínio, né? Porque o domínio de uma função é justamente o quê? É justamente o eixo, né? O eixo x. Então aqui seria tempo e aqui seria y, né? O f de t, uma f de t. Então, f de t igual a y. Então, o domínio é onde a variável independente atua, né? E a imagem é onde a variável dependente atua, né? Então, é o conjunto de valores. O domínio é o conjunto de valores da variável independente e a imagem é o domínio é o conjunto de valores da variável dependente. Então, o domínio é um termo muito utilizado, né? Porque, então, o que nós estamos vendo aqui nessa situação aqui? Que a gente está trabalhando, pegando uma função no domínio do tempo e aplicando uma operação de produto e integração para chegar numa outra função num domínio diferente do tempo, que a gente está chamando aqui de domínio S, um domínio S. Então, isso justifica a primeira parte do termo transformada integral,
né? Então, integral a gente já sabe por quê? Porque é a operação. E é uma transformada, essa operação é uma transformada porque ela provoca uma transformação na função original. Então, a gente tem a função original f de t, que vai ser transformada numa outra função, num outro domínio. Então, e daí é que vem o nome transformada, tá? E aí a transformada de Laplace, onde é que ela entra aí? Bom, ela entra no seguinte ponto. Transformada integral é um termo genérico, é uma classificação de um tipo de operação matemática que pode ser feito sobre uma função, né? A de Laplace, a gente vai ver aqui embaixo, que é uma transformada integral particular, né? Mas antes disso, vamos só dar uma olhadinha nisso aqui, que é apenas uma formalização, uma maneira mais formal de apresentar a expressão da transformada integral, que em vez de ser integral de 0 a infinito, é o limite de quando b tende a infinito, da integral de 0 a b, né? Então o b é o limite, ou seja, quando b tender para infinito, então que é a mesma coisa que a gente tem aqui, né? De K, a K de ST, S e T, F de T dt, certo? Que vai dar uma F de S. Então, o que é o KST? O KST é o núcleo da transformada, também chamado de kernel. Em inglês, kernel, né? Kernel quer dizer núcleo, certo? Então, isso aqui é o núcleo da transformada. A função que vai ser transformada é f de t. Agora, o núcleo é que vai provocar uma transformação, certo? Então, o núcleo é que vai provocar a transformação. Se eu usar uma função, vai dar uma coisa. Se eu usar outra função de st, vai dar outra coisa, certo? Então, aí a gente tem que definir qual é a função kst que vai provocar essa transformação em ft, levando ela para fs. E essa apresentação mais formal aqui é só para mostrar isso aqui, é só para amarrar isso aqui. Se o limite existe, a transformada converge. Ou seja, só tem sentido em se calcular a transformada integral de alguma coisa se houver convergência, se chegar a um resultado, né? Então, e isso só vai ocorrer se esse limite existir, né? Então, o que quer dizer isso? Se eu colocar aqui como kernel, como núcleo, uma função, por exemplo, potência, é óbvio que isso não vai convergir, porque isso vai para infinito, né? Isso vai para infinito. Agora, então o que o Laplace fez? O Laplace ele propôs como a função kernel, a função núcleo, a exponencial negativa. Por quê? Porque a exponencial negativa ela é uma função decrescente. Então, quando você pega uma função qualquer, né, e multiplica por uma exponencial decrescente, você está fazendo essa função, o resultado, cair. O resultado vai cair, ele vai tender para um valor, para um determinado valor. Então, ele converge. Tá? Então, o Laplace propôs que o kernel fosse a função exponencial, né? A função exponencial. Então, a transformada de Laplace ficou com essa cara aí. E para enxugar essa expressão aqui, né, usa-se o L de Laplace e L de Ft, que é a aplicação da transformada sobre Ft com esse kernel, com esse núcleo, gerando a transformação f de s. Bom, quem foi Laplace? Um matemático francês, né, que viveu de 1749 a 1827 e que fez uma grande contribuição para a ciência em várias outras proposições dele, mas a transformada de Laplace foi realmente uma das ferramentas disruptivas, aí, né, revolucionárias para a matemática e que abriu muitas portas aí para a ciência e para a engenharia. Tá? Bom, então, conforme eu falei antes, f de s é uma representação, é a representação do resultado, essa aqui é a expressão da transformada, e L de ft é uma outra forma de representar a operação de forma mais enxuta. E o S? O que esse S significa? Ele tem alguma significação, alguma representação física, algum significado, sentido físico?
Sim, o S, quando nós aprendemos a transformada lá no curso de matemática pura, né, a gente simplesmente engole, né, aceita essa letra S e fim de papo, como poderia ser uma outra letra B, letra W, qualquer letra. Mas esse S, né, ou qualquer outra letra que seja, tem uma representação física, tem um sentido físico, tá? Bom, agora a gente vai ter simplesmente que aceitar esse sentido físico, e já é um grande passo, porque a gente vai tomar conhecimento de que esse S significa frequência, a grandeza frequência, né? Que vocês lembram que é ser frequência? Frequência é ciclo, né? Ciclo por segundo, né? Ou radiano por segundo. Ou seja, a frequência é a grandeza que quantifica a repetição, a quantidade de repetições de um fenômeno, de uma função no tempo. Só que tem mais uma coisa, ela é um número complexo, ou seja, uma frequência complexa. Então o S é um número complexo, é um número do tipo A mais IB, ou seja, é um número que precisa de duas informações, a parte real e a parte imaginária, né? Então, assim, números complexos é um assunto que vai nos perseguir, né? Não muito agora, mas na próxima parte da matéria, na segunda parte, Fourier, e lá a gente vai ver uma introdução, uma lembrança do que são números complexos. Mas por enquanto o que a gente pode dizer do S é que ele é uma frequência e é um número complexo. Tá? Bem, continuando aqui, né, o que nós temos? Nós temos as aquela tabela de transformadas que nós aprendemos lá no curso de equações diferenciais, né? Aquelas sete transformadas básicas, né? Então a gente tem a função constante, né? A função constante e a sua transformada, né? Constante sobre S, se constante é igual a 1 dá 1 sobre S. A gente tem a função potência, cuja transformada é n fatorial sobre s elevado a n mais 1, né? A gente tem a exponencial, que dá 1 sobre s menos a gente tem o seno, k sobre s ao quadrado mais k ao quadrado, né? Seno de kt, né? Então dá k, s ao quadrado mais k ao quadrado, o s, né? Lembrando que o s está presente em tudo, o cosseno de kt, s sobre s ao quadrado mais k ao quadrado, aqui é k, aqui é s, né? E o seno hiperbólico também é k, como é o seno trigonométrico, só que aqui é menos e aqui é mais, né? E o cosseno hiperbólico, que vai dar também s, como é aqui, s ao quadrado menos k ao quadrado, tá? Então essas são as sete transformadas básicas que a gente aprende lá no curso de equações diferenciais. E a gente precisa saber quais são as transformadas dessas coisas, porque essas coisas vão aparecer na nossa equação, né? Então tenho lá minha equação igual a alguma coisa. Essa coisa aqui do lado de cá, ela pode ser uma dessas sete, né? Uma dessas sete opções aí. Então, quando eu vou resolver a equação, eu tenho que aplicar Laplace dos dois lados da equação. Então, se me aparece um termo em seno, em cosseno, seno hiperbólico, exponencial e tal, eu já sei direto qual o valor da transformada por essa tabela aqui. E lá no livro tem uma revisão dessas sete e tem a demonstração de como é que se chega em cada uma dessas expressões aí, cada um desses resultados aí. Tá? Para a gente terminar aqui, a gente vai só ver o seguinte, que a transformada ela possui a propriedade de linearidade, né? O que é a linearidade? A linearidade é o seguinte, quando eu tenho, por exemplo, uma soma de funções, a transformada da soma, né, é a soma das transformadas, certo? Então, é isso que vai aparecer numa equação, né? A gente vai ter várias expressões da variável independente somadas, subtraídas. Então, quando a gente aplica Laplace na expressão inteira, a gente está aplicando, na verdade, Laplace a cada um dos termos separados, né? A aplicação principal são
de Laplace, né, nas funções contínuas por parte, quer dizer, a aplicação principal no sentido dessa propriedade de linearidade, né? Então, quer dizer, o que é uma função contínua por parte? É uma função que ela tem uma declaração, isso a gente vai ver com mais detalhe mais à frente, mas ela tem uma declaração que ela vale uma determinada coisa num determinado intervalo, depois ela vale outra coisa, outra expressão, no caso aqui de t, em outro intervalo, né? Então, o Laplace dessa função completa é a soma dos Laplaces nos devidos domínios, de 0 a t1, que é o primeiro domínio, e depois de t1 a infinito, que é o segundo domínio. A aplicação na solução de equações diferenciais de ordem superior, ou seja, chegar na solução, né? Então, Laplace da EDO leva a uma equação algébrica em S, e a solução da equação, ela implica no retorno no domínio do tempo. Então, a gente vai para uma equação algébrica, quando a gente aplica a transformada, a gente vai para uma equação algébrica em S, mas a gente quer o resultado no domínio original, aqui no caso, o domínio do tempo. Então, eu tenho que retornar para o domínio do tempo, né? E aí isso é feito a partir do emprego da transformada inversa de Laplace definida pela expressão, né? Então, assim, já que a gente tem a transformada direta, a gente tem que ter a definição da transformada inversa. Então, a transformada inversa, que é o L-1 de Fs, é o Fs agora, né, transformado pelo E elevado a St, diferentemente da direto, né, que é E elevado a menos St, né, a transformada inversa é E elevada a St positivo, né, positivo, e a gente está transformando de volta a Fs. Então tem que ter uma expressão de transformação inversa, que é a transformada inversa. Aí, como S é um número complexo, a gente vai integrar S no domínio dele. Então, o domínio dele é o domínio dos complexos, então a gente vai integrar de menos I infinito a mais I infinito, certo? Então, reparem que não é mais a integral de 0 a infinito, porque eu não estou. A equação, a derivada direta, ela envolve a f de t, né? Enquanto é elevado a menos st dt. Enquanto a transformada inversa, ela envolve a f de s, que é um número complexo, e o domínio vai de menos i infinito a mais i infinito, tá? Então, com isso eu tenho a transformada inversa, eu volto para a função no tempo, né? Então, i aqui é a raiz imaginária, é a unidade imaginária, a raiz de menos 1, e isso aqui é a anotação final, né? Laplace inverso de y de s e a y de t, tá? Então, a gente vai ficar por aqui, né? Essa aula, e aí na próxima aula a gente continua entrando no próximo assunto aqui, que é uma revisão, que é a transformada de derivadas, e a gente prossegue aí no nosso resumo, ok? Então é isso aí, até a próxima aula.